Oi, Aquário, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Esse é um vídeo para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Aquário. Se esse vídeo não fazer sentido para você, eu sugiro que você olhe os outros vídeos dos signos fortes do seu mapa. Abaixo na descrição tem um link para vocês fazerem o mapa astral de vocês gratuitamente. E também o calendário de vídeos que sai durante a semana, tá bom? Aquário, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha. Tô começando agora, então o seu apoio é muito importante, tá? Vamos tirar aqui uma energia do oráculo terapêutico para reger nossa leitura. Encontrar o equilíbrio é serenar sua mente, fazer as pazes com seu coração e harmonizar-se com as formas de você se expressar. Temos geminianos aqui com incongruência, então eu penso uma coisa, mas ao mesmo tempo tem algumas barreiras que me impedem de agir da forma com que eu estou pensando. E aqui essa mensagem principal fala justamente de um equilíbrio. Então falta aí um momento de introspecção para geminiano compreender algumas coisas. E a gente vai clarificar essa leitura aqui com Rider-Waite. Ok? Então, o que a gente tem para Gêmeos, por favor? Engraçado, né? Que fala de equilíbrio, caiu a temperança, que fala justamente mensagem principal de um equilíbrio. Aqui a gente pode estar falando de um equilíbrio ligado à parte familiar, porque a gente tem um 10 de ouros aqui. Então, de repente você está passando por algum conflito na sua família que está exigindo de você um equilíbrio para que você consiga sair vitorioso dessa situação. Então, talvez, tem geminiano aqui sendo teimoso, batendo, né, dando murro em ponta de faca. Lembra aqui que a mensagem principal fala justamente de você serenar sua mente? E eu comentei sobre a incongruência no pensar e no agir. Talvez tem geminiano aqui que sabe o que precisa ser feito, mas que talvez por ser da família, né, isso tá impedindo você. Ou a gente pode estar falando aqui de uma relação de amizade, de trabalho, porque a gente tem o 10 de ouros, né? Então aqui não vejo muitas pessoas passando por uma questão ligada a relacionamento. Pode ser, né? Porque se a gente tá falando de família, a gente pode estar falando de um marido, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem aí alguns geminianos com vício em repetir ações. Então, às vezes eu sei que eu deveria fazer, mas por algum motivo eu não tenho forças o suficiente ou não consigo. Vamos ver o que mais que a gente tem para Gêmeos. Aqui, Gêmeos, é o seguinte: vocês estão vendo muito lado negativo de uma situação. Então, eu vou colocar um exemplo e vocês coloquem na realidade de vocês. Vamos supor que eu estou... vamos trazer a questão profissional aqui, tá? Então, vamos supor que eu tive uma oportunidade de fazer ou um negócio na minha empresa, um acerto, ou uma outra oportunidade em uma empresa e por algum motivo eu não fui. Eu fiquei e eu não tomei essa decisão, né? E isso me deixou chateado, isso me deixou triste, isso me gerou medo. E hoje eu fico repensando, putz, se lá atrás eu tivesse, né, feito esse acerto, ou se lá atrás eu tivesse aceitado aquela proposta, eu não estaria nessa situação hoje, porque o 9 de espadas é uma situação que remói Aquário,
né? Então, putz, deveria ter feito, não fiz, deveria ter falado, não fiz, né? De novo, aqui tô falando mais para as pessoas, gente, que estão a nível profissional, tá? Aqui eu vejo uma pequena parcela de vocês passando por isso em relação amorosa, tá bom? A gente vê que está muito explícito a questão de familiar também. Mas aqui eu tenho medo. Por quê? Porque ou já tive algum descontentamento com isso e isso tá me travando de iniciar um novo ciclo. Então temos duas situações aqui. A primeira, uma dor paralisando vocês. Então, de novo, trazer o exemplo e vocês adaptem à realidade de vocês. Então, perdi uma oportunidade de ir para uma outra empresa e hoje eu tenho medo de dar esse passo e me arrepender. Então, isso me trava. Uma dor que tá paralisando. E que, assim, remói vocês, né? Porque o 9 de espadas é a carta do pesadelo. Então, isso na mente de vocês ainda fica, né? Poderia ter feito isso, poderia ter aceitado essa proposta, né? Às vezes não aceitei porque tava com uma pessoa e de repente não tô mais com essa pessoa. Ou isso exigia uma certa mudança e eu não fiz, e aí eu tô vendo uma pessoa que aceitou, tá super bem hoje, e isso incomoda vocês, que o 9 de espadas é uma coisa que corrói, né? Mas já passou, né, gente? Já foi. O passado, ele serve muito como aprendizado, porque a gente não tem como voltar e fazer diferente. Aqui, muitos não tomaram essa decisão realmente por dúvida, por insegurança, que a gente tem a carta dos amantes aqui. Então, para a maioria, eu vejo que vocês não aceitaram isso por dúvida e insegurança, né? Como eu comentei da questão do emprego, não sei, de repente no lugar onde eu tô é ruim? É ruim. Mas e o novo? O que o novo me aguarda? Então vai me gerar insegurança, então eu prefiro ficar aqui, né? Aquela coisa, ruim com ele, pior sem ele. Então, para outros aqui, quando a gente fala de questão familiar, de repente tem alguma imposição aqui que vocês precisam fazer com relação a alguém e que vocês não estão querendo fazer. Talvez por ser muito ligado à família e isso pode gerar um transtorno. Mas aqui, para Aquário, eu vejo que na questão familiar precisa de um posicionamento da parte de vocês. Tá? Muito com relação à família. Parece que vocês estão com medo. Então, um exemplo, né? Eu tô com medo de impor meus limites para minha mãe ou para minha tia e de repente isso me gerar um conflito familiar. Mas se você tá numa situação em que você não tá confortável em ter a liberdade sua dentro do seu espaço, tá errado, tá? Lembra aqui que a gente tá falando de encontrar o equilíbrio. Então é isso que tá faltando aqui, porque tem muito aquariano baixando a cabeça, né? Trazendo questões atrás como para você ficar remoendo coisas, mas lembra, a gente não pode voltar no passado. Então meio que já foi. E isso porque, Aquário, a gente tem que considerar também que quando a gente fala de questão familiar aqui, a gente não pode pensar e agir muito pelo outro, né? Porque a gente tem a nossa própria vida para fazer isso. Então cuidado se de repente você não tá olhando muito o lado dos outros, né? E esquecendo de você. Porque essa temperança me fala de pessoas passando do ponto, muito com relação à afetividade. Então, voltando à questão do trabalho que eu queria ter falado, por exemplo, se essa oportunidade, se essa proposta já foi, não tem como você voltar atrás, mas isso pode servir de combustível para não te paralisar novamente. Cocrie uma nova realidade profissional para você. Trabalhe as suas inseguranças e seu medo, por quê? Porque as portas vão se abrir, mas se você não mudar a sua forma de pensar, isso vai travar você de novo. Por quê? Porque o mundo fala de novas oportunidades e um novo começo chegando. Mas se você ficar nessa energia de preocupação, trazendo muitas vezes pessimismo, né? Então não sei se vai dar certo, eu tô com medo de arriscar. Mas lembra daquela situação que já passou e que você não aproveitou, né? Bom, aqui com esse 2 de copas e esse cavaleiro de copas, realmente me fala, né, de muitos
aquarianos estarem passando por algum momento intenso com relação à parte amorosa. Então eu vejo uma instabilidade aqui. Então cuidado, tá? Com energias de briga, cuidado com energias de discussões no campo afetivo, Aquário. Olha, sacerdotisa. Lembra aqui que a gente fala de você fazer as pazes com seu coração e se equilibrar mais na forma de se expressar? A sacerdotisa, ela é aquela que ela observa. Ela não fica contando as conquistas dela para as pessoas. Ela é uma pessoa que silencia. E lembra que a gente está falando muito de encontrar um equilíbrio, porque tem muito aquariano aqui passando do ponto, né? A sacerdotisa, ela vem falando para vocês silenciarem mais. Muitas respostas estão dentro de você. Então eu tô vendo que eu não vou trazer muitas revelações para Aquário nessa leitura, porque muitos de vocês já estão conscientes do que precisam fazer. Vocês realmente precisam destravar esse bloqueio que aconteceu no passado e realmente se abrir para o novo, ok? Aquário, é isso que eu tenho para vocês. Em breve eu volto aqui para mais vídeos. Até mais, tchau, tchau!